Olá, queridos irmãos e irmãs do MAP, é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui para falarmos a respeito dos estudos do COEM. E como sempre, nós iniciaremos nossas reflexões com uma breve oração. Convidamos a todos a fechar os olhos nesse instante, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e pedir para que Jesus se faça presente entre nós, adentrando em nosso lar, em nossa casa, adentrando nos nossos corações, nos envolvendo no seu amor, na sua misericórdia, sobretudo na sua sabedoria. Que Ele possa também permitir a presença dos amigos espirituais, responsáveis pelos trabalhos do COEM, mentores da nossa casa, que também possam nos auxiliar, ampliando os nossos canais mediúnicos, para que possamos ter acesso e melhor assimilar as lições trazidas aqui hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre Jesus. Bem, meus irmãos, hoje nós daremos continuidade ao estudo do cristianismo, onde nos capítulos, nos estudos anteriores, muito provavelmente vocês estudaram a respeito das epístolas de Paulo. Nós falaremos aqui das epístolas de Tiago, de Pedro, João e Judas. Nós falaremos a respeito dessas epístolas, que são consideradas epístolas gerais, que tinham como objetivo orientação das igrejas, das comunidades, que iam aos poucos se formando fora de Jerusalém. Essas comunidades, elas passavam por momentos de dificuldade às vezes, pois a maioria dessas pessoas convertidas ao cristianismo, era muito comum que elas não tinham conhecimento das leis mosaicas, elas não tinham o embasamento da religião judaica, né? Dos conhecimentos das escrituras, das profecias que traziam, que anunciavam Jesus como o Messias. Então, por alguns momentos, elas passavam por tribulações, estavam no momento de perseguição ainda por Roma, e frequentemente os apóstolos, os líderes das igrejas, das comunidades que iam se formando, tinham a necessidade de orientar essas comunidades, às vezes trazendo ânimo, às vezes trazendo força, motivação, orientação, alerta sobre alguns perigos. E essas epístolas, elas tinham essa característica, não é? Então nós falaremos aqui, iniciaremos com a epístola de Tiago. E nós queremos falar também de algumas particularidades, né, de cada uma delas, mas nós faremos um estudo mais geral. E nós sugerimos que, para que se tenha conhecimento mais aprofundado, cada um possa buscar na sua Bíblia, no seu estudo, que deve ter em casa, cada um deve ter, que quem tem a sua Bíblia, faça esse estudo, aprofunde o estudo, leia os capítulos, não são muito compridos, não são muito longos, e é importante que se tenha o conhecimento direto, na raiz, né, na Bíblia Sagrada. Quem não tem a Bíblia pode acessar gratuitamente aplicativos que são disponíveis no Google Play. Você entra lá no Store do Google Play, né, e baixa lá e põe na busca Bíblia Sagrada grátis, né, Bíblia grátis, e a gente consegue baixar o aplicativo no nosso celular. E aí a gente pode acompanhar, pode ler o capítulo em si que a gente vai fazer no estudo. É importante para o acompanhamento, para o conhecimento, né, mais aprofundado. Nós falaremos então a respeito de Tiago, da epístola de Tiago. Tiago, ele trouxe essas cartas que foram conhecidas como epístolas, e muitos confundiam a autoria desta carta com Tiago maior ou Tiago menor, que eram apóstolos do Cristo, Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, filho de Alfeu, né? Mas estudiosos nos trazem a orientação e uma grande surpresa, porque nos próprios evangelhos tem a informação de que Jesus
ele não era seguido pelos seus próprios familiares. E Tiago, alguns estudiosos trazem essa informação, que Tiago era um dos irmãos de Jesus, e que inicialmente não acreditou no seu ministério, não acreditou que Jesus era o Messias de fato, mas estava familiarizado, se familiarizou com as palestras do Cristo, as orientações de Jesus, mesmo não acreditando que ele era o Messias. Eles ouviram, eles viviam no meio dessa primeira comunidade cristã que Jesus formou, através dos apóstolos, dos seus 12 apóstolos, dos seus seguidores. Eles acabavam vivenciando tudo aquilo, muito embora não tivessem a certeza de que Jesus seria de fato o Messias, né? Porque era realmente bastante plausível que eles tivessem esse receio, essa dúvida, porque imaginem que você cresce ao lado do seu irmão durante muito tempo, né? Passa anos, no caso de Jesus, 30 anos, né? Depois de 30 anos, imagina que o seu irmão vem até você e diga, olha, eu não sou o seu irmão como você pensa que eu sou, vocês não sabem de fato, na verdade eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado, Jesus o Emmanuel, Deus conosco, o Emmanuel. E aí isso traz uma certa surpresa para aqueles que conviveram, cresceram com Jesus. Então, de fato é compreensível que era difícil de acreditar nisso, de crer nisso, de entender isso. Mesmo porque nem mesmo os apóstolos, depois de vivenciar com Jesus durante 3 anos, tinham de fato a real noção de quem foi Jesus, do tamanho da responsabilidade e do tamanho da transformação que ele veio trazer, não apenas para aquela comunidade, mas para a humanidade em geral. Nenhum deles, com certeza, teria ideia da transformação a que nós seríamos submetidos depois da vinda do Cristo. Tiago, então, ele traz aqui nas suas epístolas um cuidado com a comunidade cristã. E as pessoas também ficam surpresas, imaginando, mas como que ele não acreditava e de repente ele escreve, ele vira autor de uma epístola? De fato, depois que Jesus foi crucificado e a sua família acompanhou essa crucificação, o seu julgamento, a crucificação, e também depois que ele ressurge, ele se materializa, ele ressuscita, né? Para alguns, para nós espíritas, ele materializa o seu corpo espiritual. Ele não toma o seu próprio corpo, para nós espíritas, ele se adensa, o perispírito se adensa e materializa, né? Para nós, depois desse advento, quando Tiago tem uma oportunidade, de uma das aparições de Jesus foi com Pedro e Tiago, particularmente para os dois. Eles acabam se surpreendendo de tal maneira que eles não entenderam que essa mensagem de Jesus, que Jesus venceria a morte, que ele reconstruiria o seu templo depois de 3 dias, depois de destruído o templo, ele reconstituiria esse templo depois de 3 dias, que ele estaria falando do seu perispírito, né? Do seu espírito. E aí Jesus então faz essa aparição para eles. Então, neste momento, acredita-se que Tiago se converte. E como era um conhecedor da lei, de fato, vê no seu irmão o Messias que ele não tinha entendido direito, não acreditou no primeiro momento. A partir daí, Tiago passa a se tornar passa a ter uma forte participação na igreja. Tanto é que ele se torna um dos líderes da igreja e é considerado um apóstolo também na comunidade cristã. Ele acaba liderando, inclusive, o Conselho de Jerusalém, que se discute no primeiro Conselho de Jerusalém, onde tem a primeira reunião para discutir assuntos que são provenientes de novas comunidades cristãs, que surgem dúvidas entre eles mesmos, os apóstolos, e eles se reúnem para decidir os rumos que se devem tomar. E ele então preside este primeiro concílio. E, inclusive, ele está junto quando Saulo retorna de Damasco e se apresenta para Pedro e para Tiago, né? Junto com Pedro e Tiago, está uma reunião entre Pedro, Tiago e Barnabé, que traz Paulo para apresentá-los para Paulo, Tiago e Pedro.
Então, Tiago passa a se transformar um dos líderes da igreja, tem uma participação ativa e importante. Tiago, então, diante das ameaças que os novos cristãos enfrentarão, ele sabe que os novos cristãos, eles também serão perseguidos. E ele traz uma exortação para que eles tenham ânimo, para que eles perseverem na fé, entendendo de que a provação, a resignação, a perseverança diante da provação nos permite um grande banquete no céu, né? Permite o que nos traz a glória, o que os leva a um novo patamar evolutivo, é a resignação na provação. Mas ele também ressalta, por ter aquela vivência com Cristo e entender o coração amoroso que Jesus trazia, e por ele vivenciar todo o martírio de Jesus quando foi crucificado, ele mostra também que, a exemplo de Jesus, quando a sua igreja ou esses novos cristãos forem perseguidos, martirizados, que eles devem receber isso como se fosse um presente da divindade, com uma resignação, assim como Jesus, que não reagiu com violência, e ao contrário, Jesus abençoa aqueles que o perseguem, né? Jesus ama os seus perseguidores. Ele então exorta para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, e que estejamos atentos, que essas provações, elas vão forjar os nossos caráteres, e que, na medida em que nós tenhamos essa resignação, esta fé e bom ânimo, suportar com bom ânimo essas provações, nós então estaríamos recebendo de Jesus uma bênção, né, de ter vencido as provações e ter justificado através da fé, ter justificado esse sofrimento, para que ele não se torne vão, né? Não seja simplesmente um martírio ou um sofrimento, mas ele seja justificado através da fé, do bom ânimo e da certeza de que uma vida futura nos aguarda. Então, abençoando inclusive, bendizendo aqueles que são os algozes, né? Então, essa epístola de Tiago, ele tem esse objetivo, trazer esse ânimo, né? Trazer esta motivação para aqueles que passam, para essa nova comunidade que está passando por esses momentos de provação. Ele também nos alerta no cuidado no falar, né? Para que se tenha cuidado, porque nós precisamos, a exemplo, né, que a gente, é comum de se ouvir falar que a gente tem 2 ouvidos e 1 boca, que nós precisamos mais ouvir do que falar, né? Então, o ouvido, quando você ouve, você absorve, e quando você fala, você ataca, às vezes. Então você precisa ter esta consciência do cuidado no falar, de que nós precisamos absorver o ensinamento e, com calma, só depois de refletir, de deixar passar os momentos de tensão, de raiva, se pronunciar. Então primeiro ouve, assimila, pensa a respeito, para que depois a gente possa exortar, fazer as nossas considerações. Então ele traz este cuidado que nós devemos ter, essa prudência, essa paciência no ouvir, no ser um ouvinte, né? Porque a epístola de Tiago, ela é considerada muito semelhante aos provérbios do Antigo Testamento. Essa epístola, ela traz alguns exemplos práticos da aplicação cotidiana dos ensinamentos do Cristo. Ela ensina na medida em que ele exemplifica, assim como nos provérbios, em várias ocasiões do cotidiano, como agir em várias dessas ocasiões, sempre trazendo este amor de Jesus na forma de entender. Por isso ele traz essa concepção desse cuidado no falar, né? Então nós devemos nos resignar diante da provação, entender que isso é para forjar o nosso caráter, assim como a doutrina espírita nos traz essa informação de que
a dor, o sofrimento são professores, né? Eles nos ensinam, forjam o nosso caráter, nos fortalecem para os próximos degraus, as próximas dificuldades que iremos passar, iremos enfrentar, porém passamos de maneira mais fortalecida, mais madura, mais equilibrada. E ele traz aqui esta exortação a este cuidado, a esta atenção de, inclusive, amar aqueles que nos perseguem, nos caluniam, né? Assim como Jesus nos ensinou. E ele traz então esta orientação. Então a epístola dele passa a ser uma orientação de aplicação prática na nossa vida, porque Tiago entende que este é o grande valor do Evangelho, e essa é a grande transformação que o Evangelho proporciona, quando nós aplicamos ele de forma prática para todas as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Bom, esta é um pequeno resumo da epístola de Tiago, ok? Falaremos então a respeito de Pedro. Pedro, ele já traz, tá? Pedro traz a carta de Pedro 1 e 2 Pedro, Pedro 1 e 2. Tá? Pedro, ele já tem uma característica literária diferente de Tiago. Pedro era um homem muito simples, ele foi uma das maiores transformações de Jesus. Pedro, ele tem uma característica de que, embora ele tenha essa limitação intelectual, por não saber ler, não saber escrever, ele tinha um coração muito generoso, e Jesus viu nele esse grande potencial, porque a mensagem do Cristo não é baseada no intelecto, ela é baseada no amor. E Pedro seria o maior reflexo dessa ideia de que o amor é o principal. O amor é o que nos franqueia nossa elevação espiritual. Porque à medida que amamos, quanto mais incondicionalmente nós amamos e mais desinteressadamente nós amamos, nós servimos a Jesus. E Pedro, ele precisava entender isso de uma forma muito prática, muito profunda. Ele precisava sentir isso no seu coração. E Jesus então pega Pedro, aquele homem simples, aquele homem rude, e transforma ele numa rocha de fé, de amor, de entendimento. Porque como ele não tinha o lado intelectual desenvolvido, ele tinha um potencial muito grande de simplicidade, de humildade, de amor. Ele precisou ser transformado, tanto é que as maiores lições Jesus traz para Paulo, marca no seu evangelho para Pedro. Quando Pedro, por exemplo, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus quer mostrar o tamanho do seu amor e como nós podemos nos reerguer, redimir. Ele pergunta para Pedro depois, quando ele encontra Pedro, porque Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, de ter ficado com medo no episódio da crucificação, Pedro, ele se sente muito triste, porque ele percebe que de fato ele negou Jesus, e agora Jesus estava preso, seria crucificado, provavelmente seria morto, e ele não teria como se desculpar com Jesus, ele morreria com isso, Jesus morreria, e Pedro carregaria isso com ele, que ele de fato tinha negado Cristo, e ele sabia que ele tinha cometido um erro, e isso iria corroer por dentro. E Jesus então, numa das primeiras ocasiões em que Jesus se materializa, aparece depois do episódio da crucificação, Jesus então pergunta para Pedro por 3 vezes se Pedro ama, mostrando que o amor redime, mostrando que o amor transforma. Jesus então faz para ele, pergunta exatamente 3 vezes, a mesma quantidade de vezes em que Jesus o negou, para que Pedro então tire do seu coração aquele sentimento. Pedro que passa também pela experiência de que quando a tua fé é forte, você caminha sobre as águas, e quando você duvida, quando você titubeia na fé, você afunda nas águas, as dúvidas te engolem, né? Então Jesus também traz esse ensinamento para Pedro. Pedro está presente quando Jesus sobe ao Monte Tabor e vai fazer oração,
no episódio da transfiguração. Pedro testemunha a comunicação de Jesus com Moisés e Elias já desencarnados, não é? Ele testemunha a comunicação com os espíritos, não é? A pré-existência, né, da alma, ou seja, a pré-existência e a imortalidade da alma, na figura dos dois que estão ali imortais, né, Moisés e Elias. Então ele é uma testemunha, ou seja, Pedro foi sendo forjado pouco a pouco. Jesus faz com que ele se transforme daquele homem inseguro naquela rocha de segurança através da fé, que não entendia direito o que acontecia, mas sabia o caminho, sabia como tinha que ser. Ele passa a amadurecer na sua fé, no seu amor, na sua entrega para Jesus. Então, Pedro, ele nada escreveu, nada anotou durante a sua passagem, né? Durante o seu apostolado, a não ser essas duas epístolas, né? Pedro 1 e 2. Porém, Pedro não escreve, por ele não dominar a escrita. Ele tem um colaborador chamado Silvano, para quem ele dita e Silvano escreve. Pedro, então, traz, na sua preocupação, ele traz uma orientação para aqueles judeus que estão fora de Jerusalém, da diáspora, e ele traz a exortação também com a preocupação de que haviam falsos profetas. Já logo no começo, né, do apostolado cristão, você já se percebe pessoas se apropriando da palavra do Cristo, do nome de Deus, da palavra do Cristo, já para enganar as pessoas. E ele então exorta para que as pessoas tenham, para que aqueles novos cristãos tenham uma vida santificada, uma vida pura, uma vida santificada, a exemplo do Cristo. Então ele traz esta preocupação e esta motivação para que todos se mantenham o mais imaculados possíveis à medida que se entregam para Cristo, se transformam em Jesus, passam a vivenciar os seus ensinamentos realmente, verdadeiramente. Então ele também faz esta menção para que eles tenham cuidado com os falsos profetas, porque é justamente numa vida santificada que você percebe se aquela mensagem é falsa ou verdadeira, assim como a doutrina espírita nos ensina a raciocinar, a ter uma fé raciocinada, e pelo conteúdo da mensagem você entende o grau de elevação do espírito. Assim, Pedro exortava esta vida santificada, e com esta vida santificada e também a exortação a respeito do amor fraterno, que aquele que de fato traria a mensagem do Cristo pregaria esse amor fraterno, mostraria esse amor fraternal que Jesus pregava, né? E portanto essas seriam ferramentas para se perceber esses falsos profetas. Então Pedro se preocupa com isso, né? Com essas pessoas que querem se beneficiar da fé alheia, né? Da fé dos outros. Porque aqueles que estão buscando um novo entendimento é porque tem algo ainda que falta dentro de si. E a pessoa que busca porque ainda sente que há um vazio dentro de si, fica fragilizado, né? Então fica mais suscetível a enganos, né? Porque está ali carente de informação, está ali carente de alguém que possa direcionar suas dúvidas, para proporcionar uma transformação espiritual. Ele está aberto a essa transformação, então ele fica mais suscetível a esses falsos profetas. Então Pedro, através da orientação da vida santificada e desse cuidado com o amor fraternal, né, ele então exalta de que esses falsos profetas precisam ser medidos de acordo com isso, né? E ele também ressalta nas suas epístolas a respeito da vinda de Jesus, porque alguns já consideram, acham que
que Jesus já deveria ter voltado. Então ele fala da vinda de Jesus, ele ressalta. É ali que Pedro fala a respeito de que 1000 dias para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fossem 1000 dias nossos, que o tempo de Deus é diferente. Então, para aqueles que estavam aguardando a vinda do Senhor, que ele já deveria ter vindo, que Jesus já deveria ter voltado, ele tenta mostrar que o tempo de Deus é diferente do nosso e que nós temos que estar preparado, né, ancorado nessa vida santificada, nesse amor fraternal, no exercício das lições, né, que Jesus deixou. Nós devemos estar preparados para que quando ele voltasse, que seria um momento de surpresa, que ninguém saberia quando seria, ele nos encontrasse nessa vida santa, nessa vida dedicada a essa transformação moral, essa transformação através do amor, né? Então, Pedro traz na sua epístola essas preocupações e esses cuidados, essas exortações, ok? Então, a respeito de Pedro, era em síntese, as informações a respeito das suas epístolas foram essas, ok? Bom, falaremos então da epístola de João. João 1, 2 e 3. São as 3 epístolas dele. João já tem uma característica parecida com a de Pedro nessa preocupação com os falsos profetas. João traz uma preocupação muito grande porque neste momento em que está surgindo, fundando as igrejas, também existe, principalmente nas comunidades da Ásia Menor, em Éfeso, se começa a se conhecer, surgir uma doutrina que se mistura com a doutrina cristã, que eram o gnosticismo. Esse gnosticismo, ele trazia no seu bojo principal, ideia principal, é que na verdade o corpo era impuro e o espírito era puro. Portanto, Deus, Jesus, no papel de Deus encarnado, como eles acreditavam, de Deus encarnado, ele não poderia, puro, bom como ele era, assumir um corpo e encarnar entre nós. Então, eles não acreditavam na divindade do Cristo, porque não poderia um ser divino habitar um corpo impuro. Então, eles começaram a introduzir na mensagem cristã esta dúvida, trazer este conflito de informação. Então, João, que foi esse João sim foi o apóstolo de Cristo, assim como Pedro, né? João, ele é o mesmo dessas epístolas, é o mesmo do João Evangelista, né? Que escreveu o Evangelho de João e escreveu o Apocalipse. João, no seu Evangelho, mostra que de todos esses evangelhos, os sinóticos, João é um evangelho que ele não tem muita similaridade com os outros evangelhos, com o de Mateus, Marcos e Lucas. João ele não embasa o seu evangelho nas escrituras sagradas mostrando que Jesus era o Messias. João traz uma característica, um perfil divino do Cristo. Mostra através do seu evangelho como Jesus tinha ligação com o Pai. Fala a respeito, tanto é que João não fala muito sobre milagres no seu evangelho, mas mostra a divindade do Cristo. Mostra como Cristo representa Deus. Ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus e o Verbo se fez carne. Ou seja, que Jesus era o próprio Deus reencarnado. Não é? Ou seja, quem melhor do que João para escrever uma carta para quem imaginava que Jesus, para quem pregava que não havia divindade no Cristo, porque entendiam que o corpo, o gnosticismo entendia que o corpo era impuro e, portanto, Deus não poderia se utilizar de um corpo impuro para vir entre nós. Então, quem melhor do que João para falar a respeito da divindade do Cristo? Né? Então, João faz a explanação a respeito, essa exortação a respeito da divindade do Cristo. Né? Então,
ele traz esta característica principal na sua epístola, mostrando de fato que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Tá? Então, basicamente, o tratado, as cartas e as epístolas de João, ele traz na sua primeira epístola uma orientação que ele endereça a uma mulher eleita e os seus filhos, né? Mas é uma alusão à igreja. A mulher eleita é a igreja e os seus filhos são os membros dessa igreja. Então ele endereça a carta, uma das suas cartas à igreja, e também um dos objetivos de João numa das suas cartas é resolver um problema um problema de conflito de autoridade dentro da sua igreja. Então ele tenta trazer um esclarecimento a respeito desse conflito de autoridade, mediar esse conflito. Tá? Então, em síntese, em resumo, tá? As cartas de João, as epístolas de João têm essa característica. Okay? Bom, e por fim, nós falaremos então do evangelho da epístola de Judas. Judas, este em particular, né? Judas ele traz primeiramente uma dúvida inicial. Algumas pessoas na sua autoria confundem, acreditam que Judas é aquele mesmo Judas Iscariotes, né? E de fato não é Judas Iscariotes. Assim como Tiago, Judas, para surpresa de muitos, também é um dos irmãos dos meio-irmãos de Jesus, que também se converte, acaba entendendo a divindade do Cristo a partir do evento, da aparição dele depois da crucificação, depois de ter voltado, de ter se materializado, de ter ressuscitado. Alguns acreditam na sua ressurreição, nós espíritas acreditamos na sua materialização, ele se materializa. Então, a partir daí, também Judas, que é um dos seus irmãos, passa a crer em Jesus e passa a seguir Jesus, a fazer parte também do seu apostolado. Né? Bom, eu queria trazer também aqui uma informação que essa eu vou ler para vocês, para que vocês entendam, tá? Para que a gente possa entender a respeito de que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, porque em em Marcos, capítulo 6, tem uma menção a respeito disso, a menção a respeito dos irmãos do Cristo. E eu queria ler para vocês entenderem de que, de fato, tanto Tiago quanto Judas eram esses irmãos do Cristo. Está aqui, o título é assim: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas que ele diz? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro e de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E eles se escandalizaram, eles se surpreenderam com tanto conhecimento que Jesus trazia. Porque eles também, como ele voltou para Nazaré, essas pessoas viram ele crescer. E eles, mas não era aquele filho do carpinteiro? E aí, Jesus então diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, então, Jesus fazer ali milagre nenhum, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar.
né? Ou seja, não há profeta, Jesus disse, ó, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa e entre os seus parentes. Ou seja, é aquela velha máxima que diz, santo de casa não faz milagre, né? Então, mas aqui eu quis trazer para vocês, para que vocês vissem que nesse ponto do Evangelho de Marcos, e tem uma outra passagem de Mateus, que fala exatamente sobre esse detalhe e cita os nomes dos irmãos de Jesus, está aqui, Tiago, José, Judas e Simão, entre também as suas irmãs. Tá? Então, Judas, ele sendo um dos irmãos de Jesus, também acaba se convertendo, ele traz uma exortação também com uma preocupação da igreja, das igrejas que se formavam, né, de gentios que se transformavam em cristãos. Né? E uma das preocupações, né, que Judas escreve a sua carta está com uma outra interferência na doutrina cristã também, que também, além do gnosticismo que nós falamos, né, da preocupação da contaminação através do gnosticismo, que João acabou se pronunciando a respeito disso, exortando esse cuidado com essas doutrinas que contaminavam a igreja cristã. Também Judas traz uma preocupação com uma outra doutrina, com a doutrina que eles chamam de apostasia, que é uma doutrina que fala da graça barata, que eles dizem, né? Ou seja, que nós não precisamos fazer nada para receber a graça de Deus, a graça de Jesus, porque assim, Jesus ele já nos salvou, então nós não temos que nos preocupar com isso. Então, que não há necessidade de uma vida transformada, de uma busca espiritual, de uma transformação moral, que a graça já está concedida. Então, ele mostra, através desta carta, ele tenta trazer para a comunidade cristã que não é bem assim, que é necessária uma transformação nossa, que Jesus é uma estrada, é um caminho, e, portanto, todo caminho requer uma ação de caminhada, de seguir este caminho. Nós não podemos ficar parados observando as pessoas passarem no caminho. Então, nós precisamos entender que Deus, ele de fato nos ama, mas ele também nos castiga, de acordo com essa carta que ele queria trazer para a gente, para a comunidade evangélica naquele momento. Tá? Então ele cita alguns exemplos do Velho Testamento, tá? Mostrando que Deus, de fato, ele ama, mas que também ele traz a punição para aqueles que transgridem, que não a graça ela tem um custo, né? Essa salvação proposta tem um custo, né? Então ele traz alguns exemplos, e um deles, tá, famoso exemplo, então ele menciona as Escrituras, ele menciona o Antigo Testamento, quando ele traz o exemplo, né, de Sodoma e Gomorra, né? Que é aquela sociedade que acaba se pervertendo na época, recebe um castigo eterno, é destruída através de fogo que vem dos céus, né? E ela acaba sendo destruída. Então, Judas traz esta preocupação e esta orientação para a igreja, para que eles entendam que essas doutrinas elas são vazias, que elas não têm nada a ensinar, porque elas não proporcionam uma transformação. Porque se a mensagem for essa, fosse dessa forma, as Escrituras Sagradas não teriam trazido essas informações de que Deus de fato traz esta punição. Claro que para nós, da doutrina espírita, nós entendemos com uma certa diferença, não como castigo, como ele propõe aqui, mas a nossa doutrina espírita, através da reencarnação, traz essa justiça e esse ajuste necessário quando nós não nos transformamos. Nós entendemos, através do Espiritismo, que essa transformação ela pode vir através do amor ou através da dor. E quando nós não nos transformamos, não buscamos seguir o caminho, normalmente somos visitados pela dor, porque a dor acaba nos impulsionando, nos faz sair da nossa zona de conforto e acaba nos trazendo uma melhora, um progresso moral, intelectual, a partir do momento que nós tentamos vencer essas dificuldades, essa dor imposta por Deus, não, pela nossa própria inanição, pela nossa própria falta de motivação. Então, mas
aqui para a comunidade cristã, Judas traz a personalidade de ira de Deus, né? E que precisa sim, não é barata, que a gente precisa transformar. De fato, barata não é. Nós precisamos dessa transformação, dessa busca, dessa realização, dessa transformação na nossa vida, numa vida santificada, numa vida dedicada ao próximo, numa vida dedicada a Deus, a servir, né? Dedicada a servir. Porque na medida em que nós compreendemos, passamos a compreender Jesus, nós passamos a entender que a vida cristã, apostólica, ela está mais baseada na renúncia do que nas graças, né, que a gente recebe. Então, assim como Jesus renunciou para servir, assim como a comunidade apostólica renunciou para servir, renunciou suas próprias vidas, que tinha, transformou suas vidas, mudou sua vida, assim como a exemplo de Paulo, que era considerado um doutor da lei, que tinha toda uma condição de judeu, com uma condição social elevada, com títulos e com possibilidade de adentrar em qualquer lugares, né, pela sua posição de fariseu, ele transforma a sua vida, é como ele larga todo esse título, esses títulos honoríficos, essa honra que ele havia conquistado, esse alto posto dentro do Sinédrio. Ele renuncia a tudo isso para viver uma vida e pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Então Judas então exalta essa necessidade de transformação, de que não é de fato esperando que a graça vai vir, né? Que nós teremos essa transformação, que nós alcançaremos a felicidade de fato, que nós alcançaremos a nossa elevação espiritual. Ela requer muito trabalho, não luta, tá? Trabalho. Tá? Ela requer muito trabalho, requer muita dedicação e principalmente trabalho e dedicação para o próximo, ok? Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito das epístolas. Sugiro que cada um busque essas informações, baixem o aplicativo da Bíblia Online, ou se quem tem a Bíblia em casa escrita, preferir o livro, né, a Bíblia Sagrada, leiam essas epístolas, procurem entender, tá? A epístola de Tiago, ela não tem uma continuidade, assim como Provérbios, são várias ocasiões, várias situações, né, que exemplificam o dia a dia. A de Pedro também tem, ela mais ela não se assemelha muito a uma carta de fato, onde tem um relato cronológico, seguindo uma lógica. Não, é mais Pedro abrindo seu coração a respeito dos problemas que a igreja está enfrentando, colocando os seus exemplos vivenciados, né? Então, é importante que cada um faça o seu aprofundamento no estudo, tá? E se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui no vídeo, aqui no YouTube, ou nos nossos grupos de WhatsApp, tá ok? Um grande abraço a todos, que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.